durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922. Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins, com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 19 e 20, nos é relatado: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esse registro do evangelista Marcos, ele, a partir do versículo 9 ao 20, que faz um relato sobre a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Está havendo contestações a respeito desses versículos atualmente, alegando que não foi Marcos quem escreveu, mas que alguém mais tarde adicionou esses versículos. Esta tese não tem nenhum fundamento bíblico. Tudo que é questionado, e nos dias de hoje, a palavra de Deus no seu todo, ela está sendo contestada. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, para alguns, ela contém a palavra de Deus. Mas ela é a palavra de Deus. Toda a Bíblia, desde o capítulo de Gênesis ao último de Apocalipse, é a palavra de Deus. Se alguém conseguir provar que apenas um versículo desta Bíblia está errado, desmontará toda a Bíblia. Nos é relatado que a Bíblia teve aproximadamente 40 escritores, de todas as classes sociais.
Tivemos pessoas indoutas, como declara o apóstolo Pedro, que ele era indouto, ou seja, de pouco conhecimento, em comparação ao apóstolo Paulo, que era um dos homens que foi instruído, com um dos homens mais sábios da época, como fariseu, que era Gamaliel, inclusive fazia parte do Sinédrio em Jerusalém. Temos agricultores, temos boiadeiros, temos cultivadores, temos príncipes. Então, toda a gama social foram usados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para escrever as Escrituras. Tanto que a boa ciência toma por base as Escrituras para confirmar as suas buscas, porque aonde é relatado nas Escrituras é tudo confirmado. Aqui nesse trecho, do versículo 9 ao 20, nos fala sobre ressurreição, as aparições de Jesus depois da sua ressurreição. A ressurreição, embora os versículos 9 a 20 faltem em 2 dos manuscritos gregos mais antigos, eles contam de outros manuscritos antigos, bem como da vasta maioria dos manuscritos gregos, provenientes de todas as partes do mundo antigo. Daí, muitos doutores da Bíblia concluírem que um texto atestado pela maioria dos manuscritos antigos, e sem dúvida parte do texto original do escritor bíblico. Em outras palavras, devemos ter Marcos 16, 9 e 20 como parte integrante da palavra inspirada de Deus. Porque esse combate contra as Escrituras? Satanás sabe perfeitamente que pouco tempo lhe resta. E hoje se fala muito sobre o arrebatamento da igreja, porque é uma promessa de Jesus de arrebatar a sua igreja. E dentro da teologia atual, existem muitas confusões a respeito do arrebatamento. Uns negando o arrebatamento veementemente, outros declarando que o arrebatamento já aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e destruiu o templo, destruiu a cidade. E também outros que dizem que não acontecerá o arrebatamento, porque se confundem com a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo tão somente ocorrerá depois do período da grande tribulação, um período de 7 anos, em que os judeus irão receber o anticristo como Messias. E segundo é relatado as Escrituras, o anticristo já está no mundo.
Basta olharmos para o quadro mundial hoje, nós percebemos pela palavra de Deus que ela está se cumprindo. E para muitos, por esse cumprimento da palavra de Deus, já se está até declarando que estamos no período da grande tribulação, o Apocalipse. É comum hoje aqueles que estão focados erroneamente nas doutrinas heréticas de dizerem que estamos já no Apocalipse, pregando o Apocalipse. Mas a partir do capítulo 4 de Apocalipse até o 19, tão somente acontecerá no período da grande tribulação, porque isso faz referência a Israel. Por isso que as profecias do profeta Daniel, que é um livro exclusivo, direcionado para os judeus, está no Apocalipse, porque é um tratado para os judeus. E nós vemos, por exemplo, no livro de Daniel, que lá está o arcanjo Miguel, que é o arcanjo guerreiro que defende a nação de Israel. E muitos, pelas suas heresias, querem alegar que o arcanjo Miguel é Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Jesus Cristo. No Velho Testamento, Jesus é apresentado como o anjo do Senhor. Porque este anjo do Senhor, ele tem, no Velho Testamento, todos os atributos de Deus. Então, este anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo no Velho Testamento. O arcanjo Miguel é um arcanjo guerreiro, defensor da nação de Israel. Por quê? Porque Israel está num processo de Deus, de cumprimento da palavra de Deus. Quando Daniel estava orando, clamando a Deus a favor do seu povo, e veio o mensageiro para trazer a resposta da oração de Daniel. E esse mensageiro foi barrado pelo príncipe da Pérsia. Quem é esse príncipe? Era os anjos malignos que controlavam a Pérsia. Todas as nações têm um anjo maligno que controla aquela nação. E é por isso que veio o arcanjo Miguel, para que o mensageiro pudesse levar a mensagem para Daniel. E ali houve uma batalha, uma guerra, em que durou 21 dias. O mensageiro tão somente, Gabriel, tão somente chegou a Jesus, aliás, a Daniel, no 21º dia, porque foi barrado pelo príncipe da Pérsia. E houve então a necessidade de que o arcanjo Miguel viesse para remover e abrir passagem para o anjo. E nos dias de hoje, muitos estão fazendo aí um jejum de Daniel de 21 dias, que não tem nada a ver, porque os 21 dias Daniel estava já desfalecido, estava apoiado nas palmas das suas mãos, porque ele estava num jejum. Isso não pode ser aplicado, por inclusive, quem poderá ter um jejum de 21 dias? Mas inventam uma forma, uma maneira de um jejum para que os 21 dias aconteça. Um jejum
Cada um pode fazer da maneira que puder fazer. Há muitos que nem podem jejuar, porque não têm condições de fazer isto. E não é por isso que Deus vai deixar de ouvir a sua oração. Então, não podemos tomar os textos da Bíblia, que inclusive a ação foi maligna, foi diabólica, para que Daniel recebesse tão somente após no 21º dia a resposta, sendo que a resposta saiu no primeiro dia. Então, Daniel ficou envolvido nessa guerra, nessa batalha do arcanjo Miguel, para que o arcanjo mensageiro pudesse passar. Precisamos ter a Bíblia, a palavra de Deus, tal como ela é, a palavra de Deus. Não se pode, como nos dias de hoje, em cumprimento da própria palavra, fazendo muitas misturas, muito misticismo, inclusive negando a própria palavra, negando Deus. E hoje já temos aí até uma proposta, né, para usar aí a inteligência artificial para uma correção da Bíblia. A Bíblia, ela é incorrigível, porque ela é a palavra de Deus. Não tem nada de errado na Bíblia. Mas, por causa do pecado e por causa das angústias e aflições, as pessoas buscam aquilo que é dos seus próprios interesses. Também, a segunda carta de Pedro, ela é contestada, porque alegam que a edição da primeira carta não condiz com a segunda. Só que a primeira carta foi escrita, como está registrado, por Silvano. Agora, a segunda carta, Pedro não contou com este manuense. Então, provavelmente, ele escreveu com seu próprio punho ou fez uso de um outro menos capaz do que Silvano, que foi o primeiro. Por isso que tem algumas diferenciações nos escritos, não nos propósitos, mas nas formas de se colocar. E com isso, estão alegando que esta carta não foi do apóstolo Pedro. Mas, na saudação, diz Simão Pedro, identifica-se como o autor da carta, 2 Pedro. Mais adiante, ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 1, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigira a primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Visto que Pedro, assim como Paulo, foi executado por decreto do perverso Nero, que por sua vez morreu em junho de 68 depois de Cristo, é mais provável que Pedro escreveu esta epístola entre 66 e 68 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio em Roma, capítulo 1, versículo 13 a 15. Aqui no capítulo 1 da segunda epístola de Pedro, versículo 13 ao 15, ele declara: e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Ou seja, o apóstolo Pedro já estava sabendo que a sua partida desta vida estava próximo,
porque conforme mesmo ele declara, houve uma revelação de Cristo para ele nesse sentido. Então nós precisamos tomar a palavra de Deus tal como ela é, porque aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 16, está enfatizado o ide de Jesus. E este ide, ele está de conformidade toda a Escritura, todo o Novo Testamento, porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho referência para Mateus e para Lucas, que escreveram os seus Evangelhos. E aqui em Marcos 16, a partir do versículo 15, é o ide que Jesus deu aos seus discípulos e apóstolos. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome, no nome de Jesus, e expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Quais foram esses sinais que se seguiram? Está no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos começaram, após receber o batismo do Espírito Santo, conforme está registrado aqui no capítulo 2 do livro de Atos, após receber esse batismo do Espírito Santo, então houve as primeiras conversões. E aqui no capítulo 2, versículo 37 de Atos, o apóstolo diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos de cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui existe um outro ponto também, de que as heresias fazem uso, que o batismo é só em nome de Jesus. Jesus não deu essa ordem de batismo no seu nome. A ordem de Jesus, conforme registra Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 16, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A ordem de Jesus é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo bíblico, e batismo por imersão. Jesus foi batizado no Rio Jordão, porque ali onde João Batista batizava, havia muitas águas. Então, o batismo bíblico é por imersão em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é invenção de nenhuma igreja, é registro da palavra de Deus. E precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Feche seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, Senhor, de toda graça, fizemos nesse instante, Senhor, a explanação da Tua palavra, para que aqueles que nos assistem nesta hora, que estão, Senhor, envolvidos
com falsos ensinamentos, com falsos líderes, com falsos profetas, ó Deus, que tem trazido dúvidas no coração por distorção da Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa estar tocando em cada coração, tocando em cada entendimento, tocando em cada vida, para que possam crer de todo o coração que a Tua palavra é a verdade, que a Bíblia contém é a verdade da palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Portanto, todos os versículos nela inseridos foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não há nenhuma contradição nesta palavra. Dá, Senhor, nesta hora a Tua bênção por cada lar, cada família, cada empresário, cada comerciante, cada trabalhador e trabalhadora, Senhor, que estão crendo na Tua palavra e que estão, Senhor, buscando em Ti a bênção, a vitória para as suas vidas. No nome do Senhor Jesus eu oro, eu abençoo para a Sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também com o mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.